Fala galera ligada no Pautas e Táticas, a análise de hoje vai ser do Manchester United de Erik ten Hag, que teve um início difícil de trabalho, 2 derrotas pesadas, goleada sofrida para o Manchester City, polêmicas quanto à utilização e até a permanência ou saída do Cristiano Ronaldo, mas o tempo vem mostrando que ele foi um tiro certo do clube, fez um grande trabalho no Ajax, trabalhou no Bayern quando o Guardiola era treinador do time principal, então bebe muito da fonte do técnico catalão, também por ser holandês, e vem implementando um ótimo futebol à frente dos Red Devils. Então o like já está dado, a inscrição já está feita, sem mais enrolação, vamos pegar a nossa prancheta e começar a nossa análise de hoje. O time base do Manchester United, pelo menos nos últimos jogos, tem De Gea no gol, Wan-Bissaka na lateral direita, Varane e Lisandro Martinez na zaga, e o Luke Shaw na lateral esquerda, às vezes como zagueiro também. Casemiro é o primeiro volante, grande contratação do time. O Eriksen jogando como um segundo volante, às vezes como um meia. A gente vai explicar essa função do dinamarquês, que inclusive se machucou, deve ficar fora nesse período de temporada. Estou gravando na quarta-feira, dia 31 de janeiro. O United vai jogar ainda essa semana. Vamos ver qual solução o Ten Hag vai arrumar para a reposição do Eriksen, que deve ficar fora de boa parte desse restante de temporada. Na linha de 3, Antony pela direita, Bruno Fernandes, o meia central, Rashford pela esquerda, e desde que foi contratado, o Weghorst tem sido o titular na posição de centroavante. Esse time já teve o Dalot como lateral direito titular, o Lindelof, quando o elenco roda, pode aparecer na zaga, o Malacia, quando joga na lateral esquerda, empurra o Shaw muitas vezes para uma função de zagueiro, McTominay e Fred podem aparecer como volantes, são candidatos a novo titular no lugar do Eriksen. O Sancho está machucado, mas é uma alternativa, inclusive na ponta direita, e o Martial, antes da chegada do Weghorst, era quem vinha jogando como titular na posição de centroavante. Com a volta do Sancho, se ele voltar bem, tiver sequência, o Rashford pode até voltar a jogar como centroavante no lugar do Weghorst. Esse aqui é um ponto que a gente vai falar com mais clareza no decorrer da nossa análise. Vamos começar com a saída de bola. Os dois zagueiros se aproximam do goleiro, os laterais abrem bastante o campo e formam uma linha de 3 mais espaçada, juntamente do Casemiro, nas costas da primeira pressão do adversário. É o que a gente chama de saída de 2 mais 3. Vamos ver então aqui na prática. A saída de bola muitas vezes acontece dentro da própria área, os dois laterais sobem juntos e o Casemiro fica aqui, de primeiro volante. Os outros dois meio-campistas ficam um pouco mais avançados, um pouco mais à frente. Essa linha de 3 aqui se forma nas costas da primeira pressão. Então a gente pode ver aqui uma linha de 2 com os dois zagueiros e uma linha de 3 com os dois laterais bem abertos, mais o Casemiro. A ideia é levar a bola para o jogador que está mais aberto. Então normalmente um dos meio-campistas, pode ser até um ponta, baixa a marcação individual, atrai a marcação de um adversário, né, para essa zona mais morta, e aqui o zagueiro consegue levar a bola até o lateral, beleza? Assim ele limpa o espaço para que a bola chegue segura até esse lateral. Então vamos tirar aqui o adversário de campo rapidinho para a gente poder ilustrar bem o que a gente quer dizer com essa saída de bola do Manchester United. Quando a bola chega ao setor do meio, o lateral que está com a bola sobe. Aqui nesse exemplo o lateral direito, e o outro fica mais preso com os dois zagueiros. Então a gente vê se configurar um desenho tático com 3 jogadores mais recuados, mais o Casemiro à frente. Uma organização que a gente chama de 3 mais 1. A partir daí o time tenta conectar os passes, com seus homens mais ofensivos. Normalmente um ponta, o centroavante e o meia atacando a última linha. Então a gente vê sempre esses 3 jogadores mais próximos do lateral que tem a bola. O outro ponta, ele fica mais aberto no lado oposto como uma opção de inversão de jogada. Inclusive a bola longa também é uma alternativa ofensiva para o time criar. E essa inversão normalmente procura o jogador que está aberto longe do setor da bola, do chamado lado fraco, quando o time atrai a marcação do adversário para a área mais povoada, beleza? Na defesa o time se organiza em um 4-2-3-1, mas com bola a gente pode ver uma organização com o Bruno Fernandes um pouco mais à direita, e o Eriksen mais à esquerda, como se eles fossem 2 meias. Então, a gente pode até confundir essa organização com uma espécie de 4-3-3. O Eriksen é um meia de origem, não é um volante, é um jogador mais ofensivo.
Então ele dá essa opção, né, vindo de trás com muita facilidade. A ideia é atrair a marcação do meio campo para o setor da bola e soltar o meia do lado oposto para que ele se junte ao centroavante nesses contra-ataques puxados pelo centro. Então vamos ver aqui um exemplo de jogada. No jogo contra o Arsenal, por exemplo, os dois volantes dos Gunners ficaram aqui, ó, muito focados no setor que estava a bola. Então sempre o Eriksen sobrava do outro lado. A gente pode ver aqui nesse exemplo a marcação com os dois volantes, o Odegaard aqui um pouco mais à frente, aquele meio campo do Arsenal, né, com esses três jogadores bem focados no setor da bola. Então nessa inversão o Eriksen podia fazer essa infiltração pelo meio quando a jogada partia da direita para a esquerda. Se for do outro lado, os mecanismos se invertem, quem é que ganha essa liberdade para poder atacar é o Bruno Fernandes, que fica como um vértice mais pelo lado direito do meio-campo do Manchester United. O principal motivo do Cristiano Ronaldo não funcionar taticamente no United é sua pouca mobilidade nesses momentos finais da carreira dele. Ele se tornou um jogador muito dependente do entorno e com o tamanho que ele tem, sempre que alguém pisar na área tem quase que a obrigação de levantar a cabeça e procurar o português, para que, caso ele esteja livre, né, o passe seja feito para ele, que é um grande finalizador, um grande artilheiro. No entanto, o Ronaldo nunca foi esse centroavante. Vamos tirar aqui o time adversário rapidinho para ficar mais claro o que a gente está falando. O Cristiano tinha que jogar exatamente nessa posição, né, quando estava no United. E ele nunca foi esse centroavante clássico que joga de costas para marcação, que tem o centro como seu ponto de partida, ou que é intenso na pressão aos zagueiros. Então usá-lo como uma arma reserva era mais importante do que tê-lo no time titular. Sem ele, as jogadas fluem com mais naturalidade, assim como as transições ofensivas e a pressão alta no momento sem bola. Hoje o United vem usando o Weghorst como titular, e também não é um dos atacantes mais móveis, né? Antes o Martial vinha sendo o dono da posição. Como eu disse, com a recuperação do Sancho, talvez ele volte ao time titular e o Rashford seja adaptado para essa posição. Mas o Weghorst foi contratado justamente para poder chamar a atenção dos zagueiros no momento de mais imposição ofensiva do time, que estiver marcando dentro do campo de ataque, tendo mais presença ofensiva dentro da metade do campo do adversário. Então é um jogador que, como referência, grande, forte, vai poder segurar a marcação dos zagueiros, até empurrar eles para trás e dar mais espaço para esses três elementos, especialmente os dois pontas. Defensivamente falando, o time adota uma marcação alta, que é quase mista no setor da bola. Ela é individualizada. Vamos colocar aqui a linha de defesa do adversário, e só ela, para poder explicar esse ponto, beleza? Então, o centroavante marca um zagueiro. O ponta marca o lateral. O meia marca o outro zagueiro. E o meia do lado da jogada vem fazer um bloqueio a esse lado. Então a gente vê uma individualização da marcação. Esse meia vem tentar bloquear um passe para o meio campo, né, com os volantes. O resto dos jogadores seguem num posicionamento mais fixo. Por quê? Porque quando o time individualiza totalmente a marcação, ele pode ser influenciado pela movimentação do adversário. Aqui, a ideia é precipitar a ação do adversário, para que ele possa ser estimulado a fazer ligações diretas, ou que a troca de passe seja menos cuidadosa. Então os erros são forçados para que o time do United recupere a bola e ataque, beleza? Quando o alvo do passe longo, né, com esses chutões forçados, acaba encontrando o setor entre linha, um dos zagueiros desgarra da entrelinha, o resto da zaga vem fechando um pouco mais e tentar bloquear a bola nas costas dos meio-campistas. Esses são os principais padrões do United do Ten Hag. Esse time está na 4ª posição da Premier League com 39 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Newcastle, 6 pontos atrás do vice-líder, o Manchester City, e 11 pontos atrás do líder Arsenal. Venceu o primeiro jogo das semifinais da Copa da Liga Inglesa por 3-0 sobre o Nottingham Forest, está muito perto de uma vaga na sua primeira decisão da temporada, está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra e vai encarar o Barcelona no primeiro play-off pós-fase de grupos da Europa League, por ter ficado em segundo na sua chave, encarar o Barça, líder de La Liga, que for eliminado na Champions League. É um time que joga um futebol consistente, que tem uma campanha pós-Copa de 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo 7 dessas vitórias seguidas, além de um Marcus Rashford iluminado. Nesse momento
é o principal jogador do time, marcou em 7 jogos consecutivos e o assustador número de 10 gols nos últimos 10 jogos. Ele só deixou de marcar nessa sequência no empate por 1-1 contra o Crystal Palace na Premier League, mas compensou marcando 2 diante do Charlton na Copa da Liga. Será que esse time vai erguer alguma taça na temporada? Deixa aí embaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!